Bom, chegando aqui para falar mais abobrinha de Bélgica 0 e Irã 0, um jogo que esperávamos, acho que mais uma vez, a vitória da Bélgica, que não veio, e, e de um Irã que foi bem de novo, né? Teve suas chances ali de fazer gol, se defendeu muito bem, com uma linha de 5 atrás. Achei que a Bélgica jogou um pouco melhor que no outro jogo, do que contra o Egito, né? Quando saiu atrás e conseguiu um empate, mas teve muito pouca chance de gol. Hoje teve sua chance de gol, criou bastante, mudou um pouco o time em relação ao jogo passado e empatou num grupo agora que não permite mais vacilos, né? Acho difícil a Bélgica vacilar também, porque o próximo jogo é contra a Nova Zelândia, que é bem fraca, né? Basta vencer a Nova Zelândia para de repente ficar até com o primeiro lugar do grupo. O Egito ganhou de 3-1 da Nova Zelândia, foi para o primeiro lugar com 4 pontos, Bélgica e Irã estão com 2 pontos cada. Acaba que o Irã está na frente da Bélgica, a Bélgica está em terceiro por causa da quantidade de gols, né? O Irã está com 2 e a Bélgica está com 1. Próxima rodada é Irã e Egito. Se o Egito vencer, fica como líder do grupo. Se o Irã vencer, vai ter que ver se a Bélgica vencer, quem vai ter mais gols feitos, né? Mais saldo. E o empate também contra a Arábia Saudita, ainda que seja um resultado bem ruim, também deve garantir a Bélgica na próxima fase, né? Ali com 3 pontos e 0 gols de saldo, né? Então vou mostrar aqui rapidinho as mudanças na Bélgica, né? Começando aqui com o Raskin no lugar do Naná, o Trossard foi para a esquerda, porque o Doku saiu, teve o nascimento do filho dele, não estava disponível do jogo, porque voltou para a Europa para acompanhar o nascimento do filho. Então o Trossard, que tinha jogado pela direita, foi para a esquerda. O Saelemaekers entrou no lugar do Trossard aqui, né? Na verdade, entrou no lugar do Doku, mas na direita no lugar do Trossard, e o Lukaku no lugar do De Ketelaere como um 9 mais fixo, né? Ele que entrou bem no último jogo, mas hoje encarou um cenário diferente e mostrou que está muito sem ritmo ainda, né? A Bélgica pressionou, conseguiu muitas finalizações. Vou passar o jogo aqui. E, e teve as suas chances de vencer o jogo, né? Acho que não faltaram oportunidades. Se a gente for ver aqui, nos 79 de expected goals, 23 finalizações contra 7 do Irã, 7 defesas do goleiro do Irã, 3 do Courtois, que foram importantíssimas. Acho que conseguiu pressionar mais a saída de bola. O Irã estava um pouco mais defensivo do que, do que o Egito. O Egito estava contra-atacando bastante, teve algumas oportunidades, né? E a gente vê aqui o mapa tudo muito concentrado na esquerda, porque era o lado que o Trossard estava caindo mais, também é o lado que o De Bruyne acabou caindo um pouco mais, ainda que o De Bruyne tenha circulado muito melhor pelo campo nessa partida. Ainda assim, as principais chances foram criadas pela esquerda, que poucas pela direita, né, onde estava igual na outra partida, né, que eles usaram muito pouco o Munier. Nessa eles acabaram usando um pouco mais aqui com o Saelemaekers, porque ele não ficou caindo tanto para o meio quanto o Trossard, né. Na outra partida o Trossard toda hora buscava um pouco mais do meio à esquerda para se associar com o Doku e com o De Bruyne, até porque a posição dele no Arsenal é ponta esquerda. Então, dessa vez o jogo ficou um pouco mais distribuído na criação, mas talvez não tanto nas finalizações, né, que está muito pela esquerda, onde o Kuiper apoia muito bem também, assim como o Munier, né? Talvez nessa Copa esteja apoiando até mais que o Munier, mas a gente vê que na ocupação de espaço não está muito diferente, né? A concentração de jogo da Bélgica está mais ou menos equilibrada. Acho que aqui está um pouquinho mais escuro, não consigo ver muito bem, mas achei uma boa partida da Bélgica, né? Poderia ter saído aí com uma vitória tranquilamente, mas também poderia ter saído com uma derrota, né? O Irã escapou aí algumas vezes. Teve uma finalização no primeiro tempo, que foi uma ótima defesa do Courtois. Depois teve uma falta que resultou em gol e ali um impedimento que estava ali às costas e a bunda do Taremi impedido. E o gol acabou sendo anulado. No segundo tempo também teve uma boa finalização do Taremi após boa jogada de lateral. A gente vê aqui que as finalizações do Irã foram quase todas de dentro da área, né? Obrigando o Courtois a fazer boas defesas. Então foi uma boa partida, né? Acho que uma boa partida de se ver, mas o resultado não foi tão bom para a Bélgica. Aqui a gente vê o De Bruyne muito mais, né, circulando aqui pela esquerda, circulando pela direita, do que a gente viu
no outro jogo, né, menos ativo aqui, o mapa dele bem mais vermelhinho, chegando mais na área. Aqui a gente vê ele muito afastado, né, caindo um pouco menos pela direita, aqui a gente vê um pouco mais próximo da área, um pouco mais pela esquerda, um pouco mais aqui também pela direita. O Trossard aqui também muito ativo, né, na criação das jogadas, porque as principais jogadas acabam sendo pela esquerda. A gente vê que quando ele jogou aqui pela direita, o mapa dele mais forte ainda foi na esquerda, né. Se a gente pegar aqui o De Bruyne e o Doku, como é que fica previsível aqui, né, no jogo passado, tá todo mundo indo pela esquerda. Vamos pegar aqui também o gráfico do Munier, né, aqui é muito mais clarinho, participando mais aqui na zona central, indo um pouco mais de fundo, ainda que a jogada do gol tenha saído por lá. Se a gente pegar aqui a do Saelemaekers, ainda que ele tenha tocado menos na bola, a gente vê aqui que é bem pela direita, né, bem focado aqui, um pontinho que consegue cortar para dentro, mas também consegue cortar para o fundo. E o Munier aqui bem mais ativo no ataque, né, chegando à linha de fundo, rondando aqui a área do adversário. Então um time bem mais legal de ver, né, Tielemans aqui e o Raskin armando, vocês veem que também caindo mais pela esquerda, porque não tem como evitar o lado onde estão o De Bruyne e o Trossard. E por fim o Lukaku aqui, né, que jogou, tá aqui com a pior nota do time, né, jogou aqui de 9, né, num cenário diferente do que ele entrou contra o Egito, né, contra o Egito o jogo estava muito mais aberto e muitas vezes ali nos 20, 30 minutos finais que ele jogou, ele recebia para fazer o pivô no meio campo, né, então com um pouco mais de espaço, talvez trombando menos, a bola vinha alta, matava no peito, distribuía nas laterais. Aqui ele ficou basicamente entre a linha de 3 zagueiros, né, segurando os zagueiros, que eu acho que é um papel importante, acho que nisso o Rudi Garcia foi bem, mas dá para ver que o Lukaku sente muita falta de ritmo ainda, né, a gente vê que eles tentaram buscar usar o Lukaku, ele foi até bastante acionado, mas não conseguia dar continuidade nas jogadas, né, parecia sempre que ele estava meio, um segundo atrás do que estava acontecendo, que as coisas passavam e ele está sempre meio que demorando a entender o ritmo da jogada, né. Teve alguns pivôs aqui que ele fez que ele demorou a tocar, teve pivô que ele teve dificuldade de dominar a bola, né, ele só conseguiu uma finalização no jogo, se eu não me engano. Aqui uma finalização que foi um chute bloqueado, que ele tentou forçar barras, que poderia ter tocado a bola. O drible não é o forte dele, né. A arrancada hoje ele já não tem muito mais, também não tinha muito espaço, porque ele já recebia a bola aqui na zona de ataque, né, não estava recebendo aqui na zona para virar, fazer o pivô e partir em velocidade. Então, assim, tecnicamente foi um jogo ruim do Lukaku, né, muito por causa da sua forma física, jogou muito pouco durante a temporada, mas foi um jogo que pedia Lukaku, né, acho que a ideia foi boa, a execução nem tanto, por causa da forma do Lukaku, né, aqui botei alguns lances aqui, né, que a Bélgica está vindo para ataque, ele está atraindo um zagueiro, a gente vê aqui que o zagueiro está saindo da linha, que ele podia ter devolvido a bola aqui no, difícil falar o nome desse cara, Saelemaekers, e aí abriria o espaço aqui para a invasão de alguém, né, eu podia ter segurado aqui, está abrindo um buraco também, onde ele poderia ter atacado melhor, mas ele simplesmente erra o domínio, a bola passa e vai no goleiro, né, aqui uma outra vez que ele recebe a bola aqui para fazer o pivô, o De Bruyne está entrando aqui por dentro, a gente vê o Munier aqui espetado na direita, com o Saelemaekers passando aqui pelo centro, então bastava ele ter acertado esse passe aqui, eu acho que esse passe veio daqui, se eu não me engano, e ele não consegue domínio e ainda acerta o jogador do Irã. Então foi um dia difícil para o Lukaku, né? Aqui uma bola alta para o De Bruyne, que ele acaba dominando mal, não sei o quê, mas o Lukaku está meio que andando aqui, ele não está acompanhando a jogada, essa bola vem um pouco lenta pelo alto, tu vê que ele está aqui, se o De Bruyne consegue acertar o chute, uma bola sobra aqui, o Lukaku não está na jogada. Então o Lukaku parecia sempre um pouco atrasado em relação ao que estava acontecendo na partida. Apesar da ideia ter sido boa, não funcionou do jeito que se imaginava. E a Bélgica teve suas chances, criou suas chances por um lado, pelo outro. O Kuiper chegou muito bem apoiando, acho que ele teve 2 ou 3 boas chances, né? A principal chance do jogo é uma que ele sai, a bola sobra para ele ali, não dá para dizer que é sem goleiro, né? Mas assim, o goleiro estava praticamente fora do gol, e ele chuta, o goleiro faz o Beiravan, faz um milagre, né? Faz uma a defesa do campeonato, talvez, até que ontem teve uma ótima também do goleiro da Tunísia. Mas é isso, né? Tem dia que as coisas não funcionam, que tecnicamente as coisas falham, e isso acho que ficou prejudicado ainda com a expulsão do N'Gloy, porque ele dominou a bola fácil aqui no campo de defesa, ia recuar no goleiro, ele acaba se atrapalhando com a bola, faz a falta e é expulso, né? E a gente vê aqui que o Irã começa a crescer um pouco no jogo, começa a ficar um pouco mais atiçado, e
Mas também não consegue criar muito, né? Aqui no final do jogo a gente vê até que a Bélgica consegue criar um pouco mais. Acho que teve uma chance que o Tielemans fura e depois sobra justamente para o Kuiper finalizar e ele não finaliza bem. Tem uma outra que o Luque Bacchio entra corta para dentro e perde. Tem uma que o Fernandes Pardo perde também, né? Acho que o Castanho entrou bem aqui. O Luque Bacchio, achei que ele estava meio desligado no jogo. No final, ele até dá uma finalização perigosa, mas achei que ele demorou a entrar no jogo. Ele tinha espaço ali para ir para dentro, ainda mais depois da expulsão. Ele teve alguns lances ali que ele recebia em condição de ir para dentro, ele lá tentar bagunçar o marcador. Achei que o Saelemaekers foi bem melhor que o Luque Bacchio nesse sentido no jogo, né? Acho que ele incomodou mais, se mostrou uma opção melhor. E o Fernandes Pardo entrou ali já no finalzinho, acho que teve essa oportunidade e, e acabou perdendo, né? O De Bruyne achei muito melhor, muito mais envolvido, muito mais disposto em campo, tanto para armar, tanto para correr com a bola. Aqui 2 finalizações de Saelemaekers, 34 ações com a bola, 2 dribles certos. Então ele entrou aí na responsabilidade, né? Substituiu o Doku e achei que foi bem, assim, faltou um pouco mais, de repente, de capricho ali no passe final, mas teve uma outra chance dele que veio de um escanteio que ele pega bem na bola. Então, assim, acho que uma partida muito, muito melhor que a do primeiro jogo da Bélgica, né? Com muitas chances criadas, uma pressão, acho que deu um ou dois, 3 vacilos ali na zaga. O Taremi incomodou bastante, principalmente o Michele. E o Nguyen ia fazendo uma ótima partida, tanto nos duelos quanto na saída de bola, né? Um zagueiro corajoso que consegue entregar bons passes. E, né, 73, 77, errou um passe. Aqui deve estar contando o passe que ele errou, que foi o da expulsão. Então foi uma partida melhor da Bélgica, né? Que leva esperança. Acho que a Bélgica não vai ter dificuldade de ganhar da Nova Zelândia. Acho que é um adversário frágil. Que a Bélgica deveria, pelo menos, de certa forma, golear, né? Fazer um 3-4-0 ali com uma tranquilidade para ir com moral para o mata-mata. E o Irã mostrou um bom jogo, né? Acho que um jogo mais sólido defensivamente do que contra a Nova Zelândia, onde ficou muito exposto ali naquele jogo de vai e vem da Nova Zelândia, corre para frente, corre para trás, corre para frente, corre para trás. Não conseguiu sair muito bem, deveria ter vencido a Nova Zelândia. Se tivesse vencido, já estaria aí com a vaga na mão, né? Podendo empatar ali com o Egito, de repente, por os dois se classificarem em casa, né? Tipo, ficar ali em primeiro e segundo, de repente. Estaria aí com 4 pontos, se tivesse vencido a Nova Zelândia. E agora vai para o último jogo com o Egito. Acho que vai ser um jogo bem equilibrado, de igual para igual. O Egito gosta muito de atacar, de partir para cima, né? Acho que a postura principal, apesar do Irã estar precisando mais da vitória que o Egito, acho que o Irã ainda vai jogar de forma mais reativa do que o Egito. Acho que o Egito vai dar uma segurada. Acho que o Irã vai dar uma segurada, pelo menos ali nos primeiros 45 minutos, sentir o ritmo do jogo, ver como é que é. Acredito que seja uma postura mais parecida com a que o Irã teve no jogo contra os Estados Unidos em 2022. Os Estados Unidos fica exageradamente, na minha opinião, atrás, até a hora que sofre o gol, e aí depois resolve ir para frente, consegue criar ali 1 ou 2 chances de gol, mas não converte. Espero que não seja tão recuado quanto em 2022, né? Mas acho que o Egito deve acabar propondo as ações do jogo, tendo um pouco mais a bola, partindo para cima, e o Irã apostando de novo nos contra-ataques. Aí acho que se for para os 45 finais aí com empate no placar, o Irã talvez se solte um pouco mais, vá um pouco mais para frente, mas a gente viu hoje também que o Irã tem muita dificuldade de criar a partir do zero, né? Ser proativo, pegar o time atrás. Quando a Bélgica teve um expulso aqui, você vê que eles tentam até ir um pouco para frente, mas não conseguem um domínio claro ou de alguma forma empurrar a Bélgica para trás. Pelo contrário, em algum momento pareceu até que a expulsão poderia ter sido boa para a Bélgica, porque faria o Irã se expor, né? Acho que depois da finalização, da expulsão, talvez a Bélgica tenha finalizado mais que o Irã ainda, né? Tivesse aqui aos 81, esse aqui aos 88, 14, 46, 53, 15 e 65. Ou seja, depois da expulsão, que foi aos 66, se eu não me engano, foi aos 66, o Irã finalizou 2 vezes, as 2 aqui mais de longe, né? Essa aqui, né? 81, e essa aqui é 88. Então falta um pouco mais de criatividade, né, pro Irã. Ele é um time mais de bola parada, de contra-ataque, pro Taremi ali fazer o pivô
eu consegui fazer o time sair de trás, consegui arranjar uma bola com o Rezaian, que no jogo passado jogou de lateral, nessa jogou mais ali numa ala ponta, com o Moheb, então com esses jogadores chegando um pouco mais na frente para finalizar. Então é isso, minha projeção aí para a última rodada é uma vitória tranquila da Bélgica, por uma goleada aí 3-4-0 para tentar assumir a liderança do grupo, né? Vai depender do outro jogo. Eu acho que o Irã tem tudo para surpreender aí, buscar o empate, e ficar ali na briga, né, dos 3 pontos para ver quem vai para entre os terceiros, né? Acho que deve ter muito terceiro com quarto, mas deve ter algum terceiro com 3 pontos de repente e com saldo negativo, né? Então ele deve pegar ali uma briga dos terceiros que vão ter 3 pontos e o saldo 0. Beleza? Foram as abobrinhas aí de Bélgica 0, Irã também 0.